Chamaria então de seguida o professor Adélio Mendes, que é membro integrado do LEPAB e também diretor executivo da Associação Rede de Competência em Polímeros. Ficou conhecido, recentemente foi notícia, por, em conjunto com a EFASEC, ter vendido e desenvolvido uma patente sobre a tecnologia soldadura de vidro que vai ter uma eficiência diferente nos painéis fotovoltaicos. Passo então a palavra ao professor Adélio. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer de facto o convite que me foi interessado para vir falar aqui um bocadinho da experiência que eu tenho de colaboração com a indústria. Mas, estando aqui em frente a vocês, eu lembro-me também de ter estado desse lado. Mais abaixo. Ok, está ótimo. De estar desse lado. Eu lembro-me de pensar, eu quero escolher, digamos, as melhores opções para ter sucesso profissional, sucesso na minha vida. Depois de fazer o doutoramento, eu fui convidado para fazer o doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Depois de ter sido, está a fazer feedback. Depois de ter sido convidado para fazer doutoramento, acabei, depois fui convidado para lecionar na Faculdade de Engenharia. E as unidades curriculares de que eu mais gostava eram, obviamente, enfim, a Engenharia das Reações, Dinâmica de Sistemas, algumas que vocês conhecem, gostavam. Mas eu soube que recentemente um docente tinha saído e que estava a dar laboratórios. E eu disse assim, eu quero dar laboratórios. Comecei a lecionar laboratórios, que era talvez das disciplinas que ninguém queria lecionar. Hoje tenho um livro em português, um livro em inglês, e provavelmente os melhores laboratórios de ensino, não de Portugal, mas do mundo inteiro. Vendi em royalties mais de 50 mil euros em trabalhos laboratoriais e publiquei uma série de artigos. E continuei. Eu tinha um sonho, quando era mais novo, que era fazer física, mas o meu pai disse-me, pai, física pode ser muito giro, mas o Salazar destruiu com a física em Portugal. Nós tínhamos, de facto, a Universidade de Coimbra era famosa por causa da física, mas, de facto, o Salazar tinha destruído com a física em Portugal. E isto mais vale ir para as engenharias que sempre dão para ganhar algum dinheiro. E, entretanto, eu, de facto, segui o caminho, enfim, que o meu pai sugeriu e escolhi a Engenharia Química. Como a minha colega Filomena Barreiro, que é vossa, pelo menos de alguns de vocês, será a vossa professora. E eu segui então para a Engenharia Química. E comecei por fazer, de facto, investigação. E preocupei-me com a investigação, porque a investigação significa que há impostos dos portugueses a serem colocados à nossa disposição. E não são peanuts, são muitos milhões de euros. Eu posso-vos dizer que o orçamento anual do laboratório de que sou responsável é cerca de 1,5 milhões de euros. E tem como funcionários, pulseiros de facto, quase 50 pessoas. E eu sou responsável por muitas famílias, porque muitos destes investigadores são casados e têm filhos. Portanto, eu estou à frente de uma pequena empresa cujo objeto é, de facto, fazer investigação e produzir resultados. E resultados que devem remunerar os sacrifícios dos portugueses que pagam impostos, pois há aqueles que não pagam, ou aqueles que fazem os impostos, às vezes com grandes responsabilidades políticas. Não o façam, mesmo que não sigam o exemplo desses, porque esses só destroem Portugal, não constroem Portugal. Sejam honestos. Mas, de facto, eu senti-me na obrigação de remunerar esse investimento. Portanto, é isso que é feito. E segui o meu caminho. Eu fiz o meu pós-doutoramento na Alemanha e gostei imenso de estar na Alemanha, de facto. É um país com muito boa organização.
Eu amanhã vou estar numa reunião às 9 horas e é às 9 horas que se está na reunião, não é às 9 menos 5, às 9 horas. Eu gosto disso. Faz poupar recursos. E eu estive lá e eles estavam a estudar, de facto, a remoção do etanol da bebida de eleição dos alemães, que é a cerveja. E como é que eles faziam? Eles queriam fazer de um processo excelente, conservasse, digamos, todos os aromas da cerveja. Eles então usaram um processo de para-evaporação, não importa o que é, o processo tem uma membrana, de um lado temos a cerveja e do outro temos o vácuo, ou então o chamado gás de arrasto. No caso, eles usavam vapor como gás de arrasto, tendo vapor na parte de baixo, a água não permeia porque a força diretriz não existe. Temos água em cima, temos água em baixo, não existe. Mas o etanol permeia, e de facto conseguiam permear o etanol e produziram uma cerveja de altíssima qualidade e um preço inaceitável. Eu achava que podia fazer melhor e eu falei com o meu orientador lá, então, podíamos fazer melhor. Ele achou que, eu acho que ele nem percebeu o que é que eu quis dizer, ele achou que aquilo era estupidez. Cheguei a Portugal e fui falar com a Unicer. Tal, uma cerveja sem álcool. Cerveja não, estamos interessados em vinho. Passado algum tempo, vinho não, cerveja. Quer dizer, eu gostava de ter uma cerveja, eu explico como, que conservasse, que tirasse o etanol, mas que se conservasse os aromas. Então como é que pensa fazer? É fácil. Tira-se o etanol, aliás, extraem-se os aromas, tira-se o etanol e devolve-se os aromas à bebida final. Entretanto, eles aceitaram, acharam piada àquilo, e convidou-se uma bolseira para trabalhar no assunto. Ao fim de um ano e pouco, disseram, olha, tem até ao fim do ano para ter resultados. Se não tiver resultados no fim do ano, amigos comodantes, mas pode ir embora. Quando se começa uma investigação, é uma investigação nova, de facto é tudo novo, tudo é novo. A tecnologia é nova, nunca ninguém provou, é difícil, custa, há montes de coisas que podem correr mal. E correm muitas delas mal. E é preciso todos os dias ultrapassar. Mas, enfim, eventualmente em novembro, lá para o fim de novembro do ano de 2000 e pouco, não sei quando é que foi, já não me recordo, conseguimos atingir os objetivos definidos por a Unicer e conseguimos, de facto, produzir aquela cerveja de etiqueta vermelha que diz cerveja sem álcool. De facto, tem 0,45% de álcool. Onde é que está a genialidade deste processo? É que, com o processo de para-evaporação, que de facto é um processo de uma seletividade enorme, portanto consegue remover químicos da cerveja com uma grande seletividade, nós retiramos 0,4% do volume. Não 5% do volume, que seria o extrair o etanol todo da cerveja, processo alemão. Nós extraímos 0,4%. E desses 0,4%, nós devolvemos à cerveja. Mas acrescentamos um bocadinho de cerveja fresca e eu espero que alguns de vocês, pelo menos, já tenham provado a cerveja sem álcool. Eu, por acaso, não sou cliente, nem com, nem sem álcool, mas é a cerveja número 1 em Portugal. Eu mostro já figuras, eu não comecei. E, portanto, a minha vida de investigação começou por escolher a disciplina para lecionar que ninguém queria lecionar. E, como disse, eu vendi 50 mil euros em royalties, agora até já deve ter ultrapassado, já nem sei quanto é que vai. Na altura, como é que eu consegui fazer? Eu estava a montar os laboratórios e apareceu-me um senhor de uma empresa inglesa, a Armfield, que estava interessado em vender-me equipamento de laboratório. O meu orçamento de laboratório, quando eu comecei, portanto, o laboratório era um armazém. Tive de pedir a estudantes para me ajudar a esvaziar o armazém velho. Para além disso, tinha pulgas.
O funcionário é um antigo jardineiro que ia sempre para termas e depois complicava muito a vida. E depois cheguei a não ter funcionário todo. E eu cheguei lá com um orçamento de 2.000 euros no primeiro ano e depois, passado algum tempo, 10.000 euros e acabou, e não havia mais orçamento nenhum. Aquilo era um problema e eu disse assim, olha, desculpe lá, eu comprador não estou, mas estou vendedor. O diretor do departamento, que foi meu orientador de doutoramento, o diretor do departamento olhou para mim e disse-me assim, Adel, está tolo. Pronto, estou tolo, mas conseguimos vender 50.000 euros, que é uma coisa impressionante. Não é? É uma coisa no mercado extraordinariamente difícil. Mas eu queria ir mais longe. Uma vez recebi como visitantes uma equipa da Universidade de Luanda. Quando entrei para lecionar os laboratórios, um colega e amigo, de facto, disse-me, Adel, estás-te a meter num buraco, o departamento vai deixar de financiar e tu não vais conseguir sair da cepa torta. Eu acreditei que ele estivesse a dizer a verdade, mas achei que podia fazer diferente. E então comecei a montar os laboratórios e tal, a escrever o livro, etc. E outro colega meu disse-me assim, eu quando estive nos Estados Unidos, aquilo é que era ótimo. Eu chegava 5 minutos antes à aula, que já estava tudo preparado, era só arrancar com a aula. E eu ali aflito de manhã a preparar as soluções que ia ser utilizadas de tarde, porque eu não tinha funcionário. Eu tive um funcionário que era jardineiro e depois deixei de ter funcionário, que se calhar até foi melhor. Há um episódio muito giro com esse. Era eu fresquinho, um bocadinho mais velho que vocês, não muito. E eu pedi, Serena, não se importa de montar aqui o cromatógrafo, a linha de gás do cromatógrafo, uma quinta-feira. Ou seja, isto demora pelo menos uma semana a montar. E eu para a semana vou ter, mas... Sr. Inácio, olha que se calhar, eu acho que em 4 horitas nós fazíamos isso num instante. Fazíamos isso. Tolir-se. Isso não pode ser. Bem, no dia seguinte o Sr. Inácio chegou lá e eu soube, porque me vieram contar, ficou a olhar para a linha de gás toda montada e dizia, o engenheiro dela é tolo. E eu apareci por acaso lá depois no laboratório. Então, Sr. Engenheiro, já montou isso? O Sr. Inácio tinha mesmo razão. É que não demorou 4 horas. Eu acho que consegui fazer aquilo em 2 horas. E, portanto, as relações entre mim e o funcionário começaram bem e começaram desta forma. É a forma como vocês devem iniciar as vossas relações. Com competência, com dedicação, com coragem. E é o que está aqui subjacente, em todas estas atitudes. Esse meu colega que me disse, nos Estados Unidos é que era muito fácil dar aulas, veio um conjunto de docentes da Universidade de Luanda, estava eu a dizer, entraram nos laboratórios, já agora eles estavam todos impecáveis, com painéis, com fotografias sobre o desenvolvimento das experiências. De resto, as experiências foram todas montadas para ter cor. Eu, como aluno, achava que isso era importante. Portanto, eu achei que os meus alunos mereciam aquilo que eu não consegui ter. Mas achei que era interessante ter uma coluna em que se via o movimento da frente, porque simplesmente havia mudança de cor. Uma reação química que ocorria com uma mudança de cor. E, de facto, os laboratórios são muito atrativos. E esses visitantes de Luanda disseram, se nós tivéssemos assim uma coisa, que era ótimo, porque assim eu dava até umas aulas fabulosas. Eu fiquei furioso com aquilo. Porque há países pobres economicamente e há países pobres de espírito. E eu sou solidário com os pobres, mas não com os pobres de espírito. Os pobres de espírito trabalhem. Eu disse, olha, eu digo-lhe o segredo, mas se me prometer não dizer a ninguém, porque senão toda a gente fica com os laboratórios como estes. Colega, esteja à vontade. Eu não digo nada a ninguém. Olha, isto, enfim, um bocadinho complicado de explicar, mas se quiser eu explico-lhe.
Esteja à vontade. Olha, é muito fácil. Isto constrói-se desta forma. Trabalho, muito trabalho, e depois, se tiver dúvidas, trabalho um pouco mais. Bem, o senhor ficou zangado comigo, não sei se aprendeu alguma coisa ou não, mas zangado ficou comigo. O que é certo é que aquele colega e amigo, que a professora Filomena Barreiro conhece bem, me disse: o departamento não vai dar mais financiamento. Foi verdadeiro, não deu mesmo. Na altura, eu achava que os projetos de investigação, uma disciplina, deveriam ser feitos não nos laboratórios da faculdade, mas na indústria. E eu posso explicar porque é que eu acho que devem ser feitos na indústria, mesmo para quem vai fazer investigação. Porque a investigação não é para a investigação é um bem social, é um bem industrial. E, portanto, a experiência da indústria é essencial na formação. E eu achava isso. E então comecei a tentar trabalhar com a Petrogal, empresa muito complicada, ganham muito dinheiro. Finalmente fui convidado para trabalhar com a empresa Cine. Comecei a trabalhar com a empresa Cine e tive alunos a ir para lá, depois fui convidado, de facto, para apoiar a empresa. E conseguimos ganhos apreciáveis nesta colaboração. Foi, de facto, uma colaboração bastante interessante. O patrão da Cine, o engenheiro João... como é que se chama? Agora falta-me o nome. Digo já. Não. Tinha-se formado na FEUP. E foi convidado para umas jornadas como estas, para falar na faculdade, e eu convidei-o a visitar os laboratórios. E disse-lhe assim: precisamos de apoio de uma empresa para financiar aqui os laboratórios. Eu, na altura, estava com o diretor do departamento, o professor Sebastião Feio, que agora é reitor da Universidade do Porto, e disse assim: então, e qual é o valor do cheque, Adélio? João Serranho. Eu disse assim: 100 mil euros era ideal. O diretor chamou-me ao lado: Adélio, não está a exagerar? Sim, mas isso é o que eu preciso e eu estou disposto a produzir isso. E estava disposto, e estive disposto, e foi produzido isso. Passado meia hora, ele disse-me assim: Adélio, eu arranjo-lhe o cheque. Neste momento, os laboratórios de ensino foram financiados com 250 mil euros, uma parte significativa vindo da Cine. Outra da venda dos laboratórios. É um período na vida, gostei de facto bastante no ensino, gostei imenso. Mas a vida profissional tem outros desafios e eu abracei outros desafios. O primeiro desafio em termos de investigação que eu abracei e gostei imenso foi ter chegado a Portugal e ter surgido a cerveja sem álcool. Não é fácil trabalhar com as empresas. As empresas são capazes de mudar, perdoe-me o colega, de opinião de 10 em 10 minutos. Às vezes mais. A Unicer mudou não sei quantas vezes de opinião. Não é a Unicer, são muitas empresas. E as empresas também não existem, como disse o colega. Existem pessoas. Aqui o IPB, o Politécnico de Bragança, sem pessoas, não é nada, é um edifício como outro qualquer. E, portanto, a relação com as empresas depende da relação entre pessoas, do conhecimento que existe. E existe muito pouco conhecimento de parte a parte. Eu vou-vos contar outra história, porque nós estamos aqui para contar histórias, a história da vida. Nas segundas jornadas do DEC, da Faculdade de Engenharia, que eu, por acaso, promovi, foi convidado o Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo. O Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo, em 2001, achava sempre por bem dizer mal da academia, porque nós não trabalhamos com as empresas, não sei. Eu, na altura, um jovenzinho como vocês, 5 anos mais velho que a média que está, não mais, t-shirt como vocês estão, levantei o braço ao Sr. Engenheiro Belmiro
Olha, e diga uma coisa, a empresa Euroresinas também faz parte do grupo SONAI? E ele, muito chateado, disse, claro. Sr. Engenheiro, admira-me, é que eu já telefonei centenas de vezes, isto é verdade, para Euroresinas para colaborar. Já visitei Euroresinas na Maia dezenas de vezes. E já fui a Sines, que eles entretanto estavam a montar uma fábrica em Sines, 4 vezes. O Sr. Engenheiro recomenda-me mais alguma coisa? E tal, isto é com as pessoas, tal. Tem de falar com, se calhar, tem de ter outros interlocutores. E eu peguei, eram 6 engenheiros, eram 6 nomes que tinham em cima da mesa. Ele virou para mim chateado e disse assim, venha falar comigo para resolver o problema. E na altura explicou-me como é que se deveria trabalhar com as indústrias. E as indústrias trabalham-se assim, explicou-me ele. Olha, vocês têm de ter tempos de resposta muito rápidos. Vocês têm de aprender como os alemães e têm de ter custos baratos. Eu disse assim, olha, Sr. Engenheiro, eu tenho uma empresa. A minha empresa é de aglomerados de madeira. Como sabem, a Sonai Indústria produz aglomerados. Isto que aqui está é Sonai, quase certeza. Chegou a ser a segunda maior empresa mundial a produzir aglomerados de madeira. Agora não será, mas continua a ser um dos grandes players mundiais na área dos aglomerados de madeira, onde começou. Portanto, a Sonai Distribuição, a Sonai.com, a Sonai, etc., vieram depois da Sonai Indústria. Sonai nasce com a Sonai Indústria, que ainda tem uma história mais complexa para trás, que eu também não saberei contá-la toda. O Sr. Engenheiro Belmiro de Azevedo, eu perguntei-lhe, olha, o Sr. Engenheiro, se tiver um cliente que lhe peça uma folha de aglomerado de madeira assim redonda, já agora que lhe dê um prazo de entrega, porque não amanhã, por o mesmo preço que a plana, o que é que o Sr. Engenheiro diz? Vai ganhar ou vai perder dinheiro? O que é que o colega está aí a perguntar? Perguntou-me ele. Diz assim, é o que o Sr. Engenheiro me está a pedir. A minha empresa tem de investir em conhecimento. Tem de conhecer a sua empresa para depois lhe poder dar resposta. E depois sim, garanto-lhe a melhor resposta. Hoje em dia, o Centro de Investigação do Grupo Sonai Indústria está sediado no campus da Faculdade de Engenharia no Porto. E o Sr. Engenheiro Belmiro terá dito há 3 anos atrás que se os alemães quisessem aprender a fazer investigação, que viessem ter connosco. Eu estou a contar estas histórias porque estas são as histórias da vida. Aquelas histórias que vocês daqui a 20 anos vão contar. E espero que as contem. E estou-vos a contar para que percebam que triunfar é bom, mas tem um preço. E espero que todos estejam dispostos a pagar esse preço. Entretanto, mudei um bocadinho a minha estratégia de investigação por várias razões que não importa aqui relevar e eu vou-vos mostrar então um bocadinho esta é a cidade que me viu nascer e que eu gosto muito. Gosto muito de Bragança. Vocês têm aqui, de facto, uma escola absolutamente de excelência e eu fico sempre contente de vir cá e privar um pouco com alguns dos vossos professores que foram meus colegas, nomeadamente ali a professora Filomena Barreiro. Aqui é o campus da Faculdade de Engenharia e agora eu não consegui crescer mais, que isto são paredes rígidas, não dão para esticar, o espaço é pequeno e foi construído aqui um novo edifício e porque foi construído por causa de uma provocação minha, quem o construiu, que foi o Parque Tecnológico da Universidade do Porto, teve a amabilidade de me oferecer 70 metros quadrados de área. Depois ainda aluguei mais e ofereceram-me ainda mais. É fácil, é que teve a amabilidade de me pagar a renda durante mais 5 anos de um laboratório. Alguns elementos que constituem a equipa, várias áreas, células de combustível, energia solar, combustíveis, processos de separação. E como vocês veem, a engenharia química foi só o início, porque física é o que eu faço agora.
portanto, o meu pai tinha razão, não sei se tinha ou não, mas o destino do filho foi física, que era aquilo que ele gostava. Temos alguns projetos, alguns giros. Temos com a NASA, com a Air Products, temos com a Senergy, que é uma empresa dinamarquesa, a Novia Filmes, que é inglesa, a Free Energy. Free Energy nasceu assim. Eu fui professor visitante em 2013 na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, na parte continental, não na DTU. E então um colega meu disse-me assim: Del, e tal, células fotovoltaicas para carregar baterias. E eu disse assim, simpaticamente: pá, isso é uma asneira como outra qualquer, vamos fazer uma coisa dessas. Mas à terceira vez que ele insistiu sobre o assunto, eu achei que ele tinha mais alguma coisa por trás. E pus-me a estudar. E passado 2 ou 3 dias disse assim: olha, painéis fotovoltaicos para carregar baterias não, mas podemos fazer outra coisa. Podemos converter energia solar diretamente em energia eletroquímica armazenada numa bateria. E isso sim é interessante. Restamos uma patente e nasceu uma empresa dinamarquesa. Vejam a dinâmica dos países. Neste momento sou sócio de uma empresa dinamarquesa. Tiveram a amabilidade de me pôr como sócios. E a empresa da iSol, que é uma empresa de painéis fotovoltaicos australiana. Quando eu comecei a fazer a investigação em células fotovoltaicas, eu conto-vos um bocadinho a história porque é muito giro. Foi em 2005, o diretor da faculdade na altura era o professor Carlos Costa, que foi o meu orientador de doutoramento, e disse-me assim: Adélio, não se importa de me fazer um levantamento das tecnologias fotovoltaicas para saber o que é que está a dar? E na altura eu fiz, e uma das tecnologias mais interessantes eram as chamadas Dye Sensitized Solar Cells, ou células sensibilizadas com corante. E fiz o relatório e entreguei-lhe. Passado um ano ele disse-me assim: eu tinha aqui uma estudante que queria fazer fotovoltaico, e como o Adélio é especialista nisto, eu disse: especialista? Fotovoltaico? Peço desculpa, eu só fiz um relatório. Em 3 dias eu tinha de fazer um plano de trabalhos, porque o deadline era 2 dias ou 3 dias depois. E aí começou, em 2006, a minha aventura fotovoltaica. Em 2007, em dezembro, estava a falar com a FASEC. Consegui-os convencer que sabia o suficiente para avançar com projetos. E, na altura, o que, estava a falhar, eu tinha identificado, era a selagem das células, porque senão elas não duravam muito tempo. Elas eram muito bonitas, tinham muitas vantagens, mas não duravam tempo nenhum porque não eram seladas a vidro. Tinham de ser seladas a vidro. E eu, enfim, não vou contar todos os detalhes da história, mas, efetivamente, tinham havido já um projeto europeu de 5 milhões de euros sobre a selagem, tinha havido várias empresas a apostar na selagem, mas como eu era novo no campo, eu não sabia de nada disso. Portanto, eu achei que podia, inocentemente, selar a laser. Desenvolvemos aqui esta máquina a laser para soldar as células. Entretanto, ao fim de 2 anos não tinha resultados. Eu tinha uma equipa que achava que não era possível. Eles sabiam mais do que eu e achava que não era possível. Portanto, eu tive de arranjar uma segunda equipa que não tinha esse conhecimento, era tão ignorante quanto eu, mas acreditava em mim. E eu tinha-me apercebido, quando se disparava o laser, portanto, o que é que eu fazia? Tinha aqui um substrato, folha de vidro, aplicava-lhe uma frita de vidro de baixo ponto de fusão, punha-lhe o vidro por cima e disparava o laser. E a temperatura subia da temperatura do prato até 900 graus em menos de 1 segundo e arrefecia em 2 segundos. Eu soube disso, pus lá um termopar dentro. E então, como eu desconhecia que não era possível soldar a laser, disse assim: o problema é este, sobe muito depressa e deixa muito depressa a temperatura no aço de selagem. E, portanto, a solução óbvia deste problema é: avança o laser para a frente, por exemplo, 5 cm, avança para trás 4.
e, portanto, nós temos quase que uma montanha de temperatura a evoluir que tem um determinado tempo, ou seja, há um determinado tempo que não é desprezável em que a frita de vidro está quente e permite a mobilidade das moléculas e a soldadura. €5 milhões. Está bem? Claro que dormi mal umas noites. Quando nós temos a nossa equipa contra nós, é assim, ou nós nos despedimos, ou despedimos a equipa. E não é fácil. Sobretudo, quando eu sou chamado por o diretor da FASEC, o Adélio, precisava de falar consigo. Sr. Engenheiro, esta semana não me dá jeito, só para a semana. Semana seguinte, sentei-me. Então, Sr. Engenheiro, diga-me lá o que é que pretende. Adélio, as notícias não andam só depressa para a faculdade, também andam para aqui. Na altura, o laboratório era nas instalações da FASEC. Que eu tinha conseguido. Porque o Sr. Engenheiro não acreditava em mim. Bem, não é uma questão de acreditar, mas compreenda que sair uma equipa, entrar uma equipa nova, eu estava à espera de atrasos. Fixem isto. Tenham coragem. Fixem em objetivos. É para conseguir. Não é para tentar. Se o fizerem, ganham. Sobretudo, se não acreditarem no que ouvem. Ouçam, prestem atenção, mas olhem se não têm soluções melhores e capazes de ultrapassar. Se alguém vos disser em Portugal não é possível, perguntem se essa pessoa não é capaz ou se essa pessoa está disposta a roubar. Porque se os outros fazem, eu também sou capaz de fazer. Ou não é assim? Depois, tive uma aventura com o grafeno. Eu achei que podia substituir a platina das células fotovoltaicas por grafeno com a mesma transparência e a mesma atividade, se não mais. Na altura, eu tinha começado com um estudante absolutamente brilhante, trabalhava que nem uma coisa fabulosa, mas parava pouco para pensar. Então, uma vez, nas reuniões que eu tinha com ele, tinha dito, e tal, eu estava a pensar no grafeno, porque o grafeno é ativo cataliticamente por causa dos grupos funcionais oxigênio que tem na superfície. Mas a condução eletrónica é se não tiver grupos funcionais. Ele otimizou aquilo e dava 80% do que a platina dava. E nós queríamos acima de 100%, ou seja, ultrapassar a platina. Ele disse, não é possível. E disse-me, eu já li muitos artigos e vou tentar aquilo e aquilo. Eu disse, não, é muito fácil. O catalisador para o grafeno é o níquel ou o cobre. Põe-se nanopartículas de níquel que são absolutamente inertes, põe-se o grafeno por cima, por spray, uma técnica muito sofisticada, leva-se ao forno e retira-se parte dos grupos funcionais, oxigênio da parte inferior, e temos o melhor dos dois mundos. Na parte superior nós queremos atividade catalítica, na parte inferior queremos condução eletrónica. Bem, ele escreveu isso no caderno de laboratório e um ano depois veio ter comigo ao professor, olha, desculpe lá, eu tenho de acabar a tese, tenho de entregar, já sei que a minha tese não é grande pistola, desculpe lá desiludi-lo, mas eu tenho de acabar isto. Eu disse assim, não acabas. Vais pelo menos investir 15 dias no que eu te disse. 15 dias depois vem ter comigo e disse assim, professor, se calhar já não se lembra, mas há um ano disse-me para fazer isto e isto está a dar resultado. Há uma empresa italiana que anda a negociar connosco esta tecnologia. É só tão transparente e mais ativa que a platina. Depois tive uma entrada em células fotoeletroquímicas, eu vou andar mais depressa, desenvolvemos estas células fotoeletroquímicas e como eu não me acredito naquele preconceito que em Portugal não se faz nada de interessante, resolvi começar a vender estas células fotovoltaicas. Claro que havia gente muito boa no mercado, mas primeiro pediram-me de Itália, depois pediram-me da Suíça, depois pediram-me
de Israel, depois pediram-me da Alemanha. Bem, e agora pediram-me, estas duas empresas ficaram com as licenças da distribuição destas células e continuamos a desenvolver novas células. Não é grande coisa, são células. Finalmente, estas membranas de carbono para separação de gases. Esta tecnologia apareceu em 82. É uma tecnologia com uma capacidade para separar gases que não há par. Não há par entre as membranas poliméricas. Mas tem um problema. É que bloqueiam a permeação na presença de umidade e envelhecem rapidamente com o oxigênio. Envelheciam. Porque neste momento nós temos a patente a ser discutida por 10 a 100 milhões de euros. Como é que se faz isto? É preciso pensar que temos de remunerar os impostos de quem nos põe à disposição 1,5 milhões de euros. E nós temos de fazer e de acreditar no que não é possível fazer. Porque se for possível já está inventado e já não vale nada. Mas se quiserem, eu posso falar mais sobre isto. Temos de abreviar, professor. E aqui tenho a fábrica que foi projetada por mim, porque não havia mais ninguém para projetar, da Unicer para a produção da cerveja sem álcool. E obrigado. Muito obrigada.